Olá, meus amores! Estou aqui de volta para falar com vocês sobre a atividade de história dessa semana, que vem com o título de Memória. O que é a memória, né? E é muito interessante a gente falar disso porque existem memórias pessoais nossas, da nossa vida, com a nossa família, e existem memórias da nossa sociedade, né? Como assim, prof? Primeiro vamos definir o que é memória. Memória é aquilo que a gente consegue guardar no cérebro. O que seria isso? Seriam as vivências, os acontecimentos, né? As experiências que a gente teve na nossa vida, desde o nascimento, né? Até a nossa fase idosa, tudo que a gente viveu, né? Tudo que a nossa família viveu, né? Mas existe só a memória pessoal e a memória da família? Não. Existe também a memória dos lugares. Por exemplo, a nossa cidade, Florianópolis, tem muita memória. Como é que a gente pode, então, registrar essas memórias? A memória ela pode ser registrada através de uma fotografia, através de um monumento, através de um quadro, através de vários elementos que a gente tem na nossa cidade que representam a memória, ou seja, a história da nossa cidade. Então a memória ela está muito relacionada com a história, né? A história da pessoa, a história da família da pessoa, a história da cidade, a história do país, né? Então a memória ela é isso. E o que a gente guarda para relembrar, né? Muitas vezes a gente guarda uma foto, né? A gente guarda um quadro, um objeto, uma lembrança de alguém que deixou um pai, uma avó, um tio, algo que passa de família em família. Eu sei que muitos de vocês devem ter em casa algum objeto que lembra alguém, que lembra a memória da família. Então a memória ela é isso. E a gente consegue registrar ela com esses objetos, com a fotografia, um quadro, como eu já falei, né? E a cidade também consegue registrar sua memória, né? Principalmente nos monumentos, nas fotografias. Hoje, se a gente for parar para pensar, Florianópolis tem vários monumentos que relembram a história da cidade. Nós temos a Ponte Hercílio Luz, que foi recentemente reinaugurada. Nós temos o mercado público, né? Nós temos também um centro, que não deixa de ser a memória da nossa cidade, né? O comércio da cidade, que já é bem antigo, né? Entre outros, os fortes, né? Que tem pela cidade e que fazem lembrar de como foi o início da história da nossa cidade, quando os açorianos chegaram aqui, né? Começaram a construir a memória de Florianópolis. Ai, prof, então tá dizendo que a cidade tem memória, o estado tem memória, o país tem memória? Claro, todos têm memória, tanto a pessoa individualmente quanto os lugares têm memória, né? E quando a gente visita lugares que representam, que lembram como foi que iniciou, né, a história daquele lugar, a gente está olhando a memória viva ali, né? A memória no monumento, tá? Então, para iniciar isso, conteúdo, aí nós temos na página 200 a atividade que diz. Eu vou para 2, tá? Porque a 1 diz que é para conversar com o seu professor e a gente já tá conversando, né? A 2 diz, junte-se a um colega. Não tem necessidade, né? Infelizmente, no momento que a gente está, não tem como. Pesquisem e conversem sobre um lugar que representa a memória do município onde vocês moram. Depois contem a turma o porquê que vocês escolheram esse lugar e o significado que ele tem para a população no município. Então, o que vocês vão fazer? Vão escolher um monumento, um lugar da nossa cidade, né, de Florianópolis. Vou escolher um lugar que representa a história, que marca, né, a história do nosso lugar, da construção aí de Florianópolis. Pode ser qualquer lugar, eu já até dei umas dicas ali atrás, né? Aí vocês escolhem, falam um pouquinho desse monumento, quando que ele foi construído, qual é a história dele, resumidamente nessas linhas aí, tá bom? Terceira questão, fala o seguinte: sobre memória, assinale a alternativa correta.
né? Aí vocês vão olhar, ler as alternativas e ver qual que responde melhor o que é memória, tá? Tá bem facinho. A quarta questão a gente vai deixar para fazer da página 201, a gente vai deixar para fazer quando voltar às aulas, porque agora não tem como, né? Que é para vocês trazerem um objeto da casa de vocês, que a família tenha, que seja a memória da família de vocês, vai ser bem legal. Pode ser um álbum de fotografias, pode ser um objeto, uma coisa que tem na família de vocês, que é bem legal pra gente contar a história, tá bom? Isso então a gente deixa para volta às aulas. Na quinta questão diz o seguinte: escreva a seguir uma história contando uma situação que você viveu e que está guardado em sua memória. Aí fica com vocês. Vocês escolhem um momento da vida de vocês que foi muito importante, muito marcante, seja uma viagem, seja um passeio em família, né? Seja um momento, um aniversário, né? Algo que vocês têm na memória e que é muito importante para vocês, tá bom? Aí vocês registram aqui, que depois a gente lê com calma todos na turma, ok? E para continuar no assunto, começa na página 202 falando um pouco sobre as memórias da África. A memória, ela pode ser passada de várias maneiras, como eu já disse, com objetos, fotografias, monumentos, mas existe também a tradição oral. O que é a tradição oral? Vem da fala, tá? Então, a tradição oral de passar a memória seria contando a história de um povo, contando a história de um lugar, né? E os griots, que são esses povos africanos, um deles que a gente está vendo aqui, eles no livro, são especialistas em transmitir de maneira oral, ou seja, transmitir falando a história da comunidade deles, a história do povo deles. E eles são muito importantes para a comunidade, porque eles contam a história dos ancestrais, né? Eles são chamados de verdadeiras bibliotecas vivas, né? E eles são muito respeitados na comunidade deles, porque é muito importante que eles tenham esses contadores como se fossem contadores de histórias, em que acabam passando de geração em geração a história daquele povo. Então, na comunidade griot, né, eles são homens e mulheres que contam as histórias passadas dos seus ancestrais e que são muito importantes para transmitir através da fala toda a tradição que eles têm. A gente não fica muito longe, os povos indígenas também aqui do Brasil têm muito essa tradição de passar de maneira oral, né? De conversar, de contar as suas histórias, as suas lendas através da fala. Logo a gente consegue perceber que para os griots, para algumas comunidades africanas, a tradição oral, né, a fala, a contação de história dos seus antepassados é algo muito sagrado, né? Para ele, então, é algo que é intocável. Tanto que aqui na apostila diz que os griots são os únicos que durante guerras, durante conflitos, eles não podem ser tocados, né? Eles inclusive ajudam a mediar os conflitos, evitando algumas guerras, alguns conflitos entre os povos, né? Então eles são como se fossem sagrados para aquela comunidade por serem contadores dessas histórias, por serem os transmissores da história oral daquele povo. Então, eles são vistos com esses olhos. E algo que é interessante é que a maneira como eles passam, que eles contam essa história, é com instrumentos musicais. E isso deixa com certeza a história muito mais interessante, né? Então, eles contam essas histórias, essas lendas, e ainda usando instrumentos musicais, colocando bastante detalhes nas histórias. E eles se tornam, assim, sagrados para esse povo. Então, agora a gente vai falar sobre os Yorubá. Os Yorubá, eles formam um povo que vive em alguns países da África, que são os países da Nigéria, no Benin e em Togo. Então, para eles, a tradição oral também é muito importante. Só que, ao contrário dos griots, eles costumam fazer
contação de histórias, né, a transmissão oral das histórias do povo deles, das lendas, através de adivinhas e de provérbios, né, que seriam aqueles o que é, né, o provérbio seriam aqueles que têm muitas metáforas. O que é metáfora, prof? Né? É mais ou menos esse aqui que eu vou estar lendo para vocês. Ó, a mão pequena da criança não pode alcançar a prateleira alta. A mão grande do adulto não pode penetrar no orifício estreito da cabeça. Então, a gente tem que interpretar o que eles estão querendo dizer. Então, o provérbio, ele tem muito disso, né? É um jogo de palavras, uma brincadeira com as palavras que você tem que interpretar o seu significado. Então, os iorubás, eles costumam fazer bastante esses provérbios, esses adivinhas, né? Ó, os chamados de alô são os provérbios. E os adivinhas são os alô, na língua deles, e os provérbios são os uê, né? Os mais jovens não podem dizer os provérbios, pois para esse povo somente os mais velhos têm a experiência necessária para dizer o provérbio correto quando se vem diante de uma situação, né? Então, para eles, esse provérbio que eu acabei de dizer para vocês é mais ou menos isso, que a experiência dos mais velhos, né, acaba dando mais responsabilidade, acaba autorizando mais eles a contarem os provérbios e os adivinhos do que um jovem que ainda está aprendendo muitas coisas na vida, né? Então, essa é a diferença dos povos da tradição dos griots e dos iorubás. Primeiro, que os dois têm como muito importante sagrado a tradição oral, a contação dessas histórias, né? Da cultura deles. Só a diferença é que os griots costumam contar com instrumentos musicais e os iorubás é através de adivinhas e de provérbios. Tá bom? São diferentes povos que vivem em diferentes países da África. Aí nós temos ali no finalzinho da página 203 falando sobre a tradição afro-brasileira. Quem que já ouviu esse termo aí? Então, é bom a gente pensar sobre esse termo afro-brasileiro. Primeiro, a gente retomar que o nosso país é um país muito miscigenado. O que significa isso? Significa que o nosso país é uma mistura de várias etnias, de vários povos, de várias tradições que vieram para o Brasil, né, e transformaram a cultura do nosso país. Logo, né? Além dos portugueses, vieram, né, os africanos, vieram os holandeses, vieram europeus, né? Como a gente bem sabe, muitos descendem, por exemplo, aqui em Santa Catarina, de alemães, né? Também de indígenas, de italianos. Os indígenas já estavam no nosso território, né? Então, se a gente for parar para pensar de todas as culturas que vieram para cá, de todas as etnias que vieram para cá, a gente tem um país muito misturado, né? E essa miscigenação, que é essa mistura, né, também trouxe pra gente algo muito importante, que é as tradições que vieram juntos com esses povos, nos ajudando a ter a nossa identidade cultural, a identidade do nosso país, né? A tradição afro-brasileira já está dizendo afro de África, de africano, e brasileira, ou seja, são as nossas heranças africanas que são muitas, né, no nosso dia a dia. Essas várias tradições africanas que vieram para o Brasil quando as populações africanas foram capturadas e escravizadas, né, essa parte da nossa história que é muito triste, né, que foram escravizadas pelos europeus e trazidas para o nosso país, uma forma de resistência dos povos africanos foi continuar a praticar seus costumes, mesmo com os perigos que isso significava para essas pessoas, pois na maioria das vezes mantê-los e praticá-los era muito proibido. Então a dança, né, a maneira como eles têm a prática de cantar ou contarem suas histórias, naquela época era proibido também, assim como eles não tinham direitos, né? Os europeus não gostavam que eles praticassem parte de sua cultura. Nessa época que foi tão feia, né, para nossa humanidade.
Então, das heranças que a gente tem ainda hoje dos povos africanos é justamente essa contação de história através do canto, da música, né, da dança, que tem muita influência africana, né? Na página 204 diz o seguinte: há várias associações e comunidades que mantêm o costume de contar histórias cantadas que trazem elementos do passado. Além disso, músicas, canções, cantos foram transmitidos de geração para geração e misturado com outras culturas aqui do Brasil. Quando uma manifestação cultural possui origem africana e influencia práticas culturais no Brasil, ela é chamada então de manifestação cultural afro-brasileira. Um exemplo é o samba, outro exemplo é a capoeira, né? E se a gente for olhar as nossas comidas também, né, tem bastante influência africana dos costumes deles. A feijoada, por exemplo, né? Aí na página 205 diz: por que a oralidade é importante para as culturas como as africanas? Só para pensar, por que é importante, né, contar essa história, construir essa história de maneira oral, transmitir para as crianças, e as crianças vão transmitir para os seus filhos, e assim vai passar de geração em geração essas histórias, essas lendas. Então vocês escrevam mais ou menos aí a importância que vocês acham, e que nada mais é do que manter a história viva daquele povo, né? E aí construam a resposta de vocês. Segunda questão. Com base no texto que explica quem são os griots, na página 202, faça uma lista das atividades desempenhadas atualmente pelas pessoas que ainda hoje praticam essa profissão. Ou seja, ainda hoje existem dos griots esses contadores de histórias, né? Esses transmissores orais da história. E o que eles fazem? Lá no texto diz que hoje pessoas ricas têm os seus próprios griots, né? Eles evitam conflitos entre aldeias, eles costumam fazer espetáculos. Aí você vai lá no último parágrafo da página 202, que está explicando exatamente o que os griots hoje em dia, né, fazem para ajudar a comunidade deles. Na 206, pergunta, terceira questão. Os iorubás têm o costume de citar provérbios no seu cotidiano. Pesquise por meio de livros da internet também, ou em conversas com pessoas, provérbios e ditados populares que são usados no dia a dia pelos brasileiros. São os provérbios, por exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, cão que ladra não morde, entre outros. Vocês podem perguntar para os pais de vocês, com certeza eles vão saber, ou os avós também. Quarta questão, marcar a alternativa mais correta, que está falando, tentando interpretar aquele provérbio lá dos iorubás. A mão pequena que não pode alcançar a prateleira alta, a mão grande do adulto que não pode penetrar no orifício estreito da cabeça. Então, você vê qual que interpreta melhor esse provérbio, tá? E foi até aí que a gente passou. A 207, a prof não passou porque é algo que demoraria um pouco de tempo e seria legal que a gente fizesse em sala também, tá? No mais é isso, beijo, espero ter ajudado vocês, morrendo de saudade.